Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu assisti um filme que foi lançado em 1993, então tem mais 20 e poucos anos, né? Ele é Vestígios do Dia. E aí eu queria compartilhar minhas impressões, porque o filme conta a história de um mordomo que ele vive simplesmente, né, para o trabalho dele e para servir o seu senhor, né? Então todo o filme mostra, né, ele na rotina dele, vendo a prataria, vendo os empregados, vendo onde que está sujo, é, coordenando os empregados, os outros mordomos, né? Então ele vive aquilo ali. A vida dele é o trabalho dele. E o contexto histórico do filme, ele se passa no início da Segunda Guerra Mundial, um pouquinho antes, e 20 anos depois, quando acaba a Segunda Guerra Mundial. E o patrão dele, na época do início, né, da Segunda Guerra Mundial, no início, sim, antes um pouquinho, ele foi seduzido pelas teorias lá fascistas e nazistas. Ele tinha contato, né, com diplomatas da Alemanha, figurões importantes até do exército. E esse mordomo, ele tipo viveu num mundo à parte. Ele só queria servir o senhor dele. Então, para ele nem sabia quem é direito, o assunto, as pessoas. Ele só se preocupava na eficiência do serviço dele. E aí eu comecei a pensar sobre isso. Até que ponto esses cidadãos de bem, né, que veem o trabalho deles, já não, eu vou fazer com eficiência o meu trabalho, o resto eu não quero saber, que não sei o quê. Essas pessoas, de uma certa maneira, elas, elas são coniventes, né, com as injustiças da guerra, né? Porque tudo bem que elas não apertaram o gatilho, elas não agiram diretamente, mas quando elas simplesmente vivem a vida delas, e vivem num mundo à parte, elas, elas, elas se calam, né? Elas ficam coniventes, né, com o que está acontecendo. É, só para esclarecer, é que é o seguinte, não estou falando que essa seja a mensagem do filme, tá? Eu não tô. A pretensão do meu vídeo não é fazer resenha e nem fazer uma crítica do filme. Eu só estou falando das minhas impressões, as minhas reflexões quando eu terminei de assistir o filme. Lógico que é uma coisa subjetiva, tá? Minha, e outra pessoa que vê o filme vai ter uma outra impressão, vai ter uma outra subjetividade, né? Então, assim, só para frisar isso, né? Porque também eu não posso deixar de argumentar, né, o contexto histórico do filme, né? Porque, como é na Inglaterra, né, todo mundo sabe que a Inglaterra é a terra dos príncipes, das princesas, né, dos duques, da nobreza, né? E existe todo aquele requinte, né, de etiqueta, hierarquia, e de uma certa forma o mordomo e a governanta,
né? É o topo dessa hierarquia de empregados, como se fosse até castas, entendeu? Porque no filme o mordomo, o pai dele foi mordomo, então, e passou para ele essa coisa do trabalho, que ele tem que servir bem o seu patrão, que ele tem responsabilidade com a mansão. Que, no entanto, quando o pai dele ficou doente, porque o pai dele também trabalhava junto com ele, quando o pai ele ficou doente e morreu, ele continuou trabalhando, né? Porque mesmo assim destroçado, ele continuou trabalhando porque era uma festa e ele de uma certa maneira ele fez uma homenagem para o pai dele, porque ele até falou, meu pai gostaria que eu continuasse trabalhando, que eu deixasse tudo certinho, né, com eficiência. Foi assim que ele me ensinou, digamos assim. Então, assim, eu não conseguiria, né? Como eu ia começar a chorar, eu queria ficar lá, eu queria resolver lá a situação do meu pai e tal, eu quero saber de festa, vai pra puta que pariu. Mas naquele contexto, daquela sociedade hierárquica, né? O mordomo tem toda aquele conjunto de ética, moral, de cavalheiro, de servir, né? Então, porque pelo que eu percebi no filme, não era só uma relação de patrão e empregado, né? Existia uma outra relação de admirar o seu patrão, como se ele fosse uma pessoa superior, né? E ele faz isso fielmente, né? E, e essa que é a minha questão, né? Pô, gente, ele não tem vida própria, ele não, alguma coisa ele tem que discordar, não é possível a pessoa viver desse jeito, né? Que, no entanto, ele gosta de uma governanta no filme e a governanta vai embora e ele nunca consegue expressar o sentimento dele, porque ele vive naquele, naquela rotina. Então é isso que eu gostaria de compartilhar, né? Que realmente eu achei muito triste a vida dele, muito triste. E até eu fiquei um pouco com raiva de uma pessoa que se alienou para tudo, que só viveu aquela vida de servir o patrão dele, entendeu? Ele não tem vida própria, ele sabe, quando questionados, mas você não ficou curioso por saber o que estava acontecendo naquelas reuniões secretas? Poxa, o seu patrão está fazendo coisas estranhas, está traindo a Inglaterra, por causa da Alemanha, o pessoal da Alemanha está enganando ele, está seduzindo ele e tal. E aí ele fala que ele não se importava com isso, porque se ele ficasse preocupado com o que estava acontecendo na reunião, ele ia perder o foco do trabalho dele. Olha só, como uma pessoa pode ser tão alienante assim, né? E é por isso que eu começo a tentar fazer conexões, né, com o que acontece ao longo da história, né? Porque nas guerras, nas atrocidades, muitas pessoas que tiveram esse pensamento, estou fazendo o meu trabalho, eu não quero saber
eu vou fazer, eu vou focar no meu trabalho, né? E essas pessoas, de uma certa maneira, elas não quiseram enxergar o que está acontecendo em volta. E, de uma certa maneira, elas são cúmplices, são coniventes com tudo que aconteceu, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito fácil, por exemplo, para mim, ficar criticando essas pessoas também. Será que eu também, às vezes, eu também não fecho um pouco os olhos para viver minha vida, para viver minha função? Será que eu me calo, né? Até para me proteger também de uma situação, porque, né, de repente eu falar alguma coisa e aí, como é que fica? E se acontecer alguma coisa comigo ou com minha família, né? Então, de uma certa maneira também eu não posso criticar, ficar falando mal, né, de uma pessoa e, e também repetir a mesma coisa, né, que essa pessoa fez, né, de se alienar. Então é muito difícil também julgar, né? É muito difícil julgar. Então eu recomendo esse filme, tá? E eu acho que é um filme que faz a gente pensar muito e principalmente o pensamento reflexivo, ele é importante sim, para justamente a gente não cair nessas armadilhas, né? De querer viver uma vida completamente à parte do que está acontecendo, né, no mundo. Então é isso, gente. Fui.